2 com as respostas para as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos lá? Precisa ser fluente para fazer medicina na Argentina? Gente, é importante vocês saberem o seguinte: vocês estão saindo do Brasil, a gente vai sair do Brasil e vai para a Argentina, num país que não fala necessariamente português. O seu professor de medicina não fala português, então se você tiver uma dúvida, você vai ter que saber perguntar, entender, contextualizar essa dúvida em espanhol. E aí você também tem que entender que seus colegas de sala não falam português, né? A gente não está, por exemplo, numa fronteira do Brasil que às vezes você consegue encontrar pessoas que consigam falar ali mais fluentemente os dois idiomas, espanhol e português. Então, é interessante que vocês saibam que, ainda que não seja necessário ser fluente, é importante que você tenha um nível adequado de espanhol. E aí a gente vai para uma segunda pergunta, né? Qual é o nível de proficiência necessária para você se inscrever no curso de medicina, né? A Unpaz, ela está exigindo agora em 2026 o nível B2. Então, até 2025, ela exigia o nível B1, que é o intermediário mais baixo. E agora ela exige o intermediário alto. Algumas universidades, como a UBA, já mudou de B2 para C1, que é um nível de proficiência ainda mais avançado, né? Então, é importante que vocês saibam disso, que ainda que você não precise ser fluente no espanhol, você precisa ter um bom espanhol. Primeiro, para você conseguir ser aprovado na prova CEDLI, que é a prova de proficiência exigida pela Unpaz para você se inscrever no CIU Medicina. E também você tem que ter essa noção de que você vai precisar se aprofundar cada vez mais no espanhol. Você precisa ficar fluente, ainda que seja aqui, né? Assim, começa a carreira com nível B2, e aí no decorrer do seu curso você vai ficando fluente. E você vai ter muitas dificuldades, assim, até você conseguir se integrar dentro da sociedade, integrar com seus alunos, professores. É possível que você tenha essa dificuldade. E aí eu acho que vale muito a dica de que, assim, não desista na primeira dificuldade que você vai enfrentar. Porque essa barreira idiomática, ela é real quando você chegar no seu primeiro dia, ainda que você já fale espanhol por aí. Mas aí a gente fica brincando assim, que aqui a gente tem um argentinês, né? Você vai encontrar aqui as pessoas falando espanhol com sotaque, e é um sotaque bem acentuado e diferente das vezes que, assim, de repente você vai para o México, vai para a Espanha, assim, é um espanhol bem diferente da Argentina. Então, você vai conviver, assim, com pessoas que falam gírias, com pessoas que já têm um encurtamento das falas, não tem um inglês que junta várias palavras em um tom só, ali numa pronúncia só. Aqui no espanhol também você vai ver isso, né? E normalmente a gente estuda assim, falar o espanhol todas as palavras, né? Que no espanhol você fala todas as palavras, mas aqui a primeira letra que a gente engole é o S, né? Hasta luego, e aí você já engoliu o S. Então você vai aprender isso. E assim, o nível não é fluência, mas é o nível B2. E você pode ter esse choque quando você entra na sala e fala assim, meu Deus, não tô entendendo ninguém falar. Assim, foi a minha experiência, inclusive. Você pode entrar numa sala de aula e as pessoas conversando e você, meu Deus, não sei nem o que eles estão falando, assim. Porque eles falam muito rápido, eles falam, assim, uma dicção um pouco, assim, pra dentro, não sei, uma fala um pouco pra dentro. Eu não sei, é um desafio mesmo, tá? Mas não desista por isso. Isso é muito pequeno diante de tudo que você vai conhecer, de tudo que você pode desfrutar na Argentina, de tudo que você vai ter dentro da carreira, tá? Outra, qual universidade você indica? Você orienta para outras universidades? Esse perfil, ele é específico, assim, para a gente conversar mais sobre a Unpaz. Eu quero te mostrar aqui, assim, o máximo de detalhes possíveis para você conseguir tomar uma decisão mais segura. E se for a Unpaz a sua decisão de universidade aqui na Argentina, para você fazer seu curso de medicina, você vai estar um pouco mais seguro, você conhece um pouco mais. É essa a ideia, é essa a proposta do perfil, você conhecer o máximo possível para você tomar uma decisão assim, mais segura. Então a gente vai mencionar assim a UBA, o NLP, Barceló, o NR, mas assim, com mais propriedade, o que eu posso te falar é sobre um país mesmo, tá bom? Quando preciso da entrada do DNI, aqui é bem interessante, porque se você observar lá na Unpaz, você vai, assim, na parte de ingressantes, você vai ver que das documentações necessárias para estrangeiro vai estar lá DNI, que a gente pode substituir pelo nosso RG, né, o SIM, né, que é a Carteira de Identificação Nacional no Brasil. Você pode substituir por passaporte, você pode. São esses dois documentos. Então você não vai precisar apresentar DNI para você se inscrever no CIL. Você vai precisar ali. Estou falando aqui de cabeça, mas eu sei que é uma foto 4x4 que você pode tirar no Brasil e já trazer para cá. Você vai precisar dos seus títulos, né, certificado do ensino médio histórico preparado. Você vai precisar da convalidação do Ministério da Educação e o seu DNI e o certificado do CEDLI, né? O CEDLI que é a prova de proficiência. Então você vai precisar disso. O DNI, você pode fazer o seguinte: porque você vai precisar apresentar a precária, tá? Você só começa a estudar mesmo, porque o período do CIO ainda você não é aluno, né? Você não é um estudante de medicina, você é um aspirante a estudante de medicina. Se você aprova o CIO, aí você pode fazer sua inscrição na carreira de medicina, né? Então, durante o processo de você aspirante a estudante de medicina, você já vai dar entrada no seu DNI, porque durante o CIO você precisa apresentar a precária, que é a sua residência permanente provisória aqui na Argentina, tá? Porque a sua entrada, quando você entra na Argentina, você só pode ficar 3 meses com visto de estudante, né? Então, você, quando chega, a primeira coisa que você faz aqui, pisou na terrinha, é já dar entrada no seu DNI. Você vai fazer isso tudo online, nessa primeira parte, e nessa primeira parte você agenda um turno lá na imigração, e dependendo de como você agendou esse primeiro turno,
se você pagou o turno especial, no dia seguinte você já está lá na imigração. Mas não é necessário você pagar turno especial, que é 50 mil pesos. Tá? Então se programe para você fazer antes, né? E aí, mas você precisa estar na Argentina para dar entrada no DNI, tá? Porque você precisa baixar lá seu ingresso no país. Então eles vão ler ali o seu documento e você vai acessar com esse documento que você acessou, se foi passaporte ou RG, para você dar entrada no seu DNI, tá? Mas você pode fazer quando você tiver no seu primeiro dia aqui na Argentina, já se programa, primeiro dia de CIL, você já pode dar entrada. Você vai precisar também de uma residência, aí vai, né? Seu endereço, né, que eu digo. Então, essas foram as perguntas do segundo grupo. Acompanha para mais perguntas. Tchau, tchau.